A quem, pois, fareis semelhante Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e ourives a corte de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada aos príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. E quem não se planta, nem se semeia, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e seca-se, e um tufão como pagana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém. Aí de pé, soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, pelos louvores aqui já entoados, Senhor, e o Senhor falou, meu Deus, querido, ao nosso coração. Pedimos a Ti, Senhor, abençoa, Pai, agora a parte da Tua palavra. Senhor, fala também com os Teus filhos, Senhor. Aquilo, meu Deus, também que o Senhor, meu Deus, fala comigo. Peço, Senhor, a Tua misericórdia na minha vida, Senhor, porque nada sou, meu Deus. Mas, Senhor, aqui estou, Pai, pois fui incumbido de trazer a Tua palavra. Eu sou apenas, Senhor, um instrumento. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar através do meu coração, para que eu possa falar também ao coração da Tua igreja nesta noite. Assim, Senhor, eu te louvo, te exalto nesta noite, desde já, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. Deus soberano, santo. Irmãos, nós fizemos uma leitura, né, de alguns versículos aqui, mas eu não vou ficar só nessa palavra, porque quando eu estava mexendo nessa palavra, o Senhor estava falando fortemente no meu coração em relação à confiança. Como nós podemos ver nesses versículos que nós lemos aqui, o próprio Deus, usando a boca do profeta Isaías, ele começa a perguntar, né? Quem pode ser semelhante a Deus? Né? Quem pode ser semelhante a mim? Ele começa a falar, né? Das pessoas que gravam, né? Representam uma madeira, numa pedra, num barro, algo que elas podem chamar de Deus. Só que o Senhor, ele começa a falar assim: quem é semelhante a mim? E nós que estamos aqui nessa noite, nós sabemos, irmãos, da grandeza do Deus que nós servimos. E duas coisas que Deus falou muito forte no meu coração também nessa palavra: sobre a grandeza dele e sobre a confiança nele. Aleluia. Quando falamos em confiança, irmãos, nós temos que um aspecto, né, essa palavra que eu falar, que atrai muito o coração de Deus. Porque, irmãos, a confiança, ela significa que existe amor, certo? Vamos falar de um relacionamento. Se você ama uma pessoa, é porque você confia nela. Se você, vamos perguntar, a confiança significa que existe amor. Se existe amor, existe guardar os mandamentos do Senhor.
assim, um pouco temeroso, mas ele não perdeu a confiança em Deus, porque os assírios eram um povo muito numerosos. E aí a palavra conta que Ezequias entrou no templo do Senhor e fez uma oração. Eu quero ler para vocês a oração que Ezequias fez, no versículo 15, que diz assim: e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abra, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, olha só, irmãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Aleluia. Olha a oração que Ezequias chegou na casa do Senhor e fez para Deus naquele momento. E a Bíblia diz, irmãos, vamos pular bastante versículo aqui, lá para o versículo 33, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade e nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Graças te dou. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que naquela mesma noite, o Senhor mandou um anjo que arrasou com o arraial dos assírios. Meu Deus. E no dia seguinte, quando o rei viu aquilo, todo o seu exército, os seus chefes, os seus príncipes, todos ali eram corpos mortos. A Bíblia diz que foi 185 mil que morreram. O anjo do Senhor matou todos no arraial do rei.
perguntar porque o meu caminho está coberto de Senhor, e o meu juízo passa de largo diante de meu Deus. Ou seja, o povo já estava tão, vamos dizer, dolorido, né, com o castigo, eles achavam já que Deus já não olhava mais para eles. Só que Deus, irmãos, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele está falando essa palavra aqui, porque as pessoas lá já se encontravam fracas, já se encontravam sem vigor, mas para restabelecer a aliança com o povo, o Senhor falou que é Ele quem dá vigor cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. E aí Ele começa a fazer uma comparação: os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu Deus. Perceba, né, que ele fala aqui na palavra sobre uma águia, né, que é a águia. E eu estava lendo hoje que a águia é a única ave que ela consegue voar mais alto que as outras. E ela tem uma força nas asas dela que ela suporta o vento lá de cima das montanhas. E ela é esperta. Ela para poupar os seus filhotes de qualquer tipo de coisa, ela cria o seu ninho lá no topo das montanhas, no meio de rochas. Por quê, irmãos? Porque ela sabe que lá nenhum predador vai chegar. E o ninho da águia é um ninho muito mais forte do que um ninho, por exemplo, de um pardal, de qualquer tipo de ave. Então, pegamos uma alusão sobre a águia para a nossa vida. O que nós podemos tirar para nós, irmãos? O plano de Deus nunca foi que o ser humano perecesse, jamais. Mas Ele quer que nós, através da confiança com Ele, nós chegamos longe. Nós avancemos a caminhada com Ele, como uma águia. A águia, né, pelo que eu estava lendo hoje, ela pode voar numa altura de mais ou menos 3.000 metros para cima. Então, irmãos, o Senhor, o plano de Deus para o seu povo é que eles sejam como águias. Coloque a sua vida, que no caso da ave seria um ninho, coloque a sua vida na rocha. O Senhor Jesus já falou isso uma vez. Meu Deus. Que a pessoa que ela ouve a palavra de Deus, ela pratica, ela é como um homem prudente, que ele colocou a sua casa sobre a rocha, e vindo a tempestade, bateu com ímpeto naquela casa, mas não a pôde derrubar. Deus fiel. Sabe, irmãos, o segredo é a confiança em Deus. E o Senhor está falando bem claro aqui sobre confiança nele. Sabe, tem pessoas que podem estar passando por momentos difíceis da sua vida porque não estão confiando verdadeiramente no Deus que dizem que confiam, no Deus que dizem que servem. Mas o Senhor, através dessa palavra, Ele está querendo dizer: eu sou o suficiente. Aleluia. Não precisa você buscar auxílio Graças. lá no Espiritismo, não precisa buscar auxílio em imagens, não precisa buscar auxílio no seu pai, na sua mãe, não precisa buscar auxílio no centro de macumba, não precisa buscar auxílio aonde for. Tem pessoas que saem da sua cidade e vai longe através de profecia, através de tantas coisas, sendo que Deus está aqui, ó, presente na palavra. É isso que Ele está falando: confia na minha palavra, confia no meu poder. Aleluia, meu Deus. Porque, irmão, se não for Deus Glória a que Deus. puder fazer algo por nós, quem é que vai poder fazer? Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Há tantos exemplos na Bíblia de pessoas que confiaram em Deus e viram coisas extraordinárias acontecendo. Como a história de Eliseu, que estava ali com Geazi. E a Bíblia diz que veio um grande exército contra eles, né? E Geazi ficou tremendo de medo. Ficou falando para Eliseu: não, você que tem que fugir, porque está vindo uma grande multidão contra nós. O que nós vamos fazer? A Bíblia diz que Eliseu só fez assim, ó. Aí a Bíblia diz que Eliseu olhou para o céu e falou: Pai, tem misericórdia aqui desse jovem, abre os olhos dele para que ele veja o que eu vejo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Geazi abriu os olhos, que Deus abriu os olhos espirituais dele, a Bíblia diz que havia um exército imenso no céu de cavalos e carruagens de fogo. Está
bater diante das dificuldades, irmãos. Porque aquele que está diante do Senhor, Meu Deus. olha que a Bíblia diz, renova suas forças. Então, diz esse negócio, eu não tenho força mais para ir na igreja. Às vezes eu me encontro tão desanimada. Irmãos, aquele que está ligado na videira, irmãos, ele não deixa de ser nutrido. Meu Deus. Sabe o que significa isso? Você precisa, Deus dá forças, Ele dá sim. Mas você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa se consagrar. Olha o que Ezequias fez, ele buscou ao Senhor no momento certo. Talvez, quando os mensageiros de Ezequias foram dar a mensagem de Sinaqueribe para Ezequias, talvez no coração deles fosse ter pensado, meu Deus, agora que vai ser de nós. Mas não, Ezequias não se deixou abater. E ele se pôs de joelhos, o Senhor deu vitória. Deus poderoso. Você entendeu agora como é que tem a vitória, irmãos? Não é em pé, não é gritando, esperando, como se Deus fosse obrigado a ouvir os seus berros, não. Meu Deus. É de joelhos que você move o coração de Deus. Aleluia. É sendo com ousadia que você move o coração do Senhor. Graças a Deus. Não é com orações já prontas que você move o coração de Deus. Meu Deus. Não é com orações já feitas que você move o coração de Deus. Meu Deus. Mas é com aquela oração que sai do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. A Bíblia diz, em Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, Graças a e Deus. não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja Os montes, Deus. eles recebem uma alta rajada de vento, sim. Os montes serão um lugar onde tem uma temperatura muito quente? Não. Quanto mais alto, mais frio, menos oxigênio. Só que é impossível para Deus, irmãos, de forma alguma. É impossível se você colocar no seu coração que é difícil. Porque, irmãos, nós temos o poder de abençoar e de abençoar as nossas vidas. Quando nós colocamos sobre as nossas costas, doenças, julgos, tudo isso traz maldição para nós. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz bem claro para nós termos a confiança unicamente no Senhor. Aleluia. Porque se não for o Senhor, Meu Deus. que será de nós? A Bíblia diz lá em Salmos, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Entendeu, irmãos? Não Aleluia. adianta você colocar na sua casa um monte de câmera, um monte de arame farpado, um choque. Não adianta você andar armado, não adianta você usar apetrechos que dizem que fecham o corpo. Não, nada disso adianta. Meu Deus. O Senhor tem que ser o Senhor da sua casa. Aleluia. Mas tem que começar de você. O Senhor é o Deus da minha casa. Automaticamente o Senhor, eu vou colocar Ele também para ser o Senhor da minha casa, do meu lar. Meu Deus. Aí sim você pode ter certeza. Você pode ficar tranquilo e tranquila que Deus está tomando as suas causas nas mãos. E Deus também está guardando. Aleluia. E novamente o Senhor diz: não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, o Senhor, ele não se cansa. O Senhor, ele cuida de nós 24 horas por dia. Meu Ele não é como nós, que precisamos de um tempo de dormir, precisamos de um tempo para comer. O Senhor não. Então, coloque a sua confiança no Senhor esta noite. Aleluia. Faça uma reflexão para você mesmo. Se você tem dito que você confia em Deus, mas você sabe no fundo que ainda falta algo, irmãos, pode mentir para si mesmo. Porque enganar a Deus você não engana, mas se coloque diante do Senhor e fala: Pai, eu sei que é difícil diante das adversidades, mas me ensina a confiar no Senhor. Aleluia, meu Deus. Me ensina, Graças Senhor. a Deus. Porque, irmãos, o
Aquele povo já tinha visto Moisés, o povo já tinha visto Deus trazer várias pragas sobre o Egito. Coisa que nunca tão houve, irmãos. E com certeza não daquela forma não haverá mais. E a Bíblia diz que quando eles chegam, né, diante do mar, que eles olham para trás e vê ali Faraó, seu exército vindo. Moisés, né, primeiramente o povo, que gosta de murmurar, começou a murmurar. Mas Moisés falou: Senhor, e agora? E aí Deus fala para ele: Moisés, Deus eterno. Aleluia. o que é isso que você tem na sua mão? É um cajado. Então coloque sobre a água. E ele fala assim: ó, aquietai-vos, porque eu sou o Senhor que pelejarei a causa de vocês e vós calareis. Meu Deus. Então, irmãos, diante da dificuldade, não precisa ficar assim: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, meu Deus, será que eu vou aguentar? Ah, Senhor, puxa vida, eu não entendo por que está acontecendo isso comigo. Pare de questionar. A luta ela vem para todos, mas o resultado, irmãos, depende de cada um. Se você confia em Deus, você vai ter a vitória. Se você confia em outras coisas, você não vai ter a vitória. A Bíblia diz: muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, em quem você tem confiado nessa noite? Meu Deus. Será que você tem confiado num ser humano? Será que você tem confiado numa estátua? Será que você tem confiado num animal? Porque ele sabe, né? Mas, irmãos, coloque e deposite sua confiança no Senhor. Foi louvado aqui nessa noite o Senhor, né? Como é que é o nome dele mesmo? Braço de ferro. Foi louvado aqui o nome do Senhor. O quanto ele é grandioso. O que é, irmãos, uma doença para Deus? O que é uma tempestade para Deus? Nós não podemos se entregar para a tempestade, como aconteceu com Pedro, né? Que a Bíblia diz que ele viu Jesus e ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E aí Jesus disse: então venha. E a Bíblia diz que aquele mar estava balançando, e Pedro olhou para a água, sentiu medo e afundou. Então, irmãos, Meu Deus. o Senhor, Ele quer que você voe como águia por cima das águas. Não quer que você se afogue nelas. Calma, é só um vento. Meu Deus. Calma, é só uma fase. Não ache que o Senhor te abandonou, não. Isso aí é para te fortalecer, para Ele ver se você tem confiança nele. Graças a Deus. Então, prova para o Senhor nessa noite que você confia nele. Aleluia. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 43, né? O próprio Deus falando: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir que Deus esteve novo entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, Quem impedirá? quem pode impedir o agir de Deus na vida de Deus? Aleluia. Quem pode impedir, irmãos? Ninguém. Meu Deus. Mas na sua vida você pode atrapalhar a promessa de Deus de acontecer, se você colocar dúvida, se você colocar, né, a falta de fé, a descrença. Então, irmãos, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, irmãos, antes dele nenhum Deus se formou, depois dele nenhum haverá. E a Deus disse bem claro: a minha glória eu não dou a outro. Então, irmãos, estamos diante desse Deus maravilhoso, que nos amou primeiro. Então nós somos privilegiados, porque a Bíblia diz que não foi nós que o escolheu primeiro, mas Ele que escolheu a nós. Então mostre para o Senhor que você confia nele, amém? Fique com essa palavra no seu coração. Graças a Deus. Vamos estar falando